Graça e paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Vamos abrir a palavra de Deus em Tito, a epístola de Paulo, a epístola pastoral, como uma igreja ela deve ser, uma igreja saudável. O apóstolo Paulo instrui o jovem pastor Tito, capítulo 1, versos de 1 a 4. Nós leremos essa parte, que é uma saudação do apóstolo para Tito, e também se percebe pela própria epístola que Paulo tinha a intenção de que a carta fosse lida para todos, não só para Tito. Talvez em um culto, talvez em uma reunião onde toda a igreja estivesse presente, Paulo gostaria que aquela carta fosse lida, certamente completa. É uma carta pequena, 3 capítulos. Nós não vamos fazer isso aqui hoje, eu não vou ler toda a carta, eu vou apenas ler os 4 primeiros versículos, mas depois a gente vai analisar um pouquinho, todos os 3 capítulos. Então, coloquei um tema nessa pregação de hoje, que é a Igreja de Deus, noiva de Cristo, o melhor lugar do mundo. E enquanto nós olhamos para aqui, para esse texto, como a igreja deve ser, nós devemos pensar em nós mesmos, nós devemos pensar na nossa igreja, e a palavra de Deus é assim, ela é instrutiva, ela é diretiva, autoritativa, e nós todos devemos nos dobrar diante dela, dizer assim que nós queremos ser, como a Bíblia nos ensina. 2 perguntas eu coloquei aqui para que a gente esteja analisando. A primeira delas é o que devemos esperar de uma igreja. Olhemos para a Bíblia que nós teremos a resposta. Qual a visão que eu tenho de igreja? Cada um pense. O que é que eu penso de igreja? Quem foi essa ideia? Por que eu frequento uma igreja? É importante? E qual é a minha visão de igreja? Será que está correta? Será que está equivocada? A palavra de Deus é poderosa, ela nos corrige, ela nos instrui para que tenhamos uma visão correta de igreja. O propósito dessa carta, dessa pequena carta, é que Paulo escreveu a Tito para encorajá-lo a completar o seu ministério na ilha de Creta. Então, Tito, ele foi companheiro de Paulo em várias viagens missionárias, e também na ilha de Creta, Paulo deixou ele ali responsável, depois que ele partiu, mas Paulo queria que Tito organizasse bem aquela igreja, colocasse em ordem todas as coisas necessárias naquela igreja. Mas Paulo também diz que não era só naquela igreja, mas em todas as outras, que certamente ele passou, deixaram ali novos convertidos, era preciso organizar. E aqui Paulo diz a Tito, encorajando como é que uma igreja deve funcionar e que Tito não desanimasse, apesar da sua juventude, ele fosse forte, vencesse as dificuldades. Ele já era um obreiro aprovado, ele já participara antes das viagens de Paulo e ele não desistiu no meio da viagem. Então ele era um obreiro forte que Paulo poderia contar nos momentos mais difíceis, como por exemplo em Creta, em Corinto, e em outros momentos que Paulo chama Tito para resolver, porque ele já era um obreiro experiente. E assim, vamos fazer a leitura dos primeiros 4 versículos, que é uma saudação tão rica. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Oremos mais uma vez. Senhor,
nós também somos tua igreja. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos oriente, cada um de nós individualmente, essa comunidade aqui também. Que a tua palavra nos instrua, nos corrija, nos alegre, aperfeiçoe a obra que um dia o Senhor começou em nós. Em nome de Jesus. Amém. Como é importante uma igreja. Como é importante ter uma igreja que nos recebe, que nos acolhe, que nos ensina a palavra de Deus. A ideia de ser igreja foi de Deus. Deus sabia que nós precisávamos ser corpo, que nós precisávamos uns dos outros, e por isso Ele deixou a sua igreja. E Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Eu acho que você pode imaginar, assim como eu penso de mim mesmo e vejo em todos vocês, o que seria da minha vida se não fosse uma igreja. O que seria da minha vida? Eu acho que todos vocês podem dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. Se não fosse uma igreja que acolheu, que recebeu, que ensinou, que corrigiu, que nas horas difíceis chorou conosco, nas horas alegres festejou, e todos nós com uma só cabeça que é Cristo. Quão bom é termos essa igreja. Por isso que Deus deixa. Não é um lugar perfeito, mas certamente é o melhor lugar da terra, pelo menos deve ser. Existem igrejas saudáveis e existem igrejas também doentes. Existem igrejas que se afastam tanto da doutrina, que se afastam tanto de Cristo, que a Bíblia diz que são sinagogas de Satanás. Por isso que cada um de nós vamos ver em algum momento aqui da pregação, que nós devemos nos esforçar para sermos a igreja mais santa possível. Porque existem igrejas que vão se afastando da doutrina e chega ao ponto de ficar tão longe que não são mais igreja de Cristo, por falta da palavra, por falta da firmeza na fé. Por isso que Paulo tinha essa preocupação. Tito, coloca as coisas em ordem. Cuidado nas falsas doutrinas. Coloca presbíteros. Para quê? Para que a igreja fosse amadurecida e permanecesse sendo igreja saudável. Paulo, no verso 1, nós lemos aí, fala de Paulo, né? Ele é o autor. Ele é o autor dessa carta, né? O melhor dizendo, o remetente, destinatário é Tito, e como já disse, a igreja toda deveria ler essa carta. Então, Paulo se identifica, sou eu, Paulo. Quem é Paulo? É o servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, Paulo se identifica, ele era servo de Deus, e o que significa servo de Deus? É no sentido de pertencer e viver para servi-lo. Paulo está dizendo, eu sou servo de Deus, eu pertenço a Deus, eu não vivo para mim mesmo, a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, e eu vivo para fazer a vontade dele, não é a minha vontade. Então Paulo se apresenta assim, eu sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. O apóstolo é um chamado. Existem dois tipos de apóstolo. No sentido mais geral, são pessoas comissionadas, até mesmo missionários ou missionárias. Podem ser chamados de apóstolos. Agora, apóstolos como o apóstolo Paulo não existem mais. Que são aqueles apóstolos que viram Cristo ou conviveram com Ele, receberam o seu chamado diretamente dele. Ou então, como Paulo, né, na estrada de Damasco, viu Cristo ali ressurreto e caiu, ficou como cego e ali recebeu o seu chamado. Como esses, não há mais apóstolos. Eles tinham dons de curar, eles tinham dons e autoridade para escrever as Escrituras. Então, Paulo diz, eu sou o apóstolo, né, de forma humilde. Não como aquele apóstolo que eu sou, como se ele dissesse, eu sou o cabeça da igreja. Não, ele está dizendo que é servo. Ele é apóstolo pelo chamado de Deus, não pela vontade dele próprio. E na Bíblia,
nós vemos exemplos, né, de pessoas que foram chamadas, como Mateus, que está registrado o chamado de Mateus, que é Levi, lá em Marcos 2,14, né, um dos apóstolos também. Ele estava ali no seu cotidiano, ele estava ali na mesa como coletor de impostos. Às vezes eles ficavam próximos a um lago para coletar os impostos dos pescadores, muitas vezes era odiado, mas ali naquele momento, quando Jesus passa, num dia inesperado, talvez ele não estivesse nem pensando em Deus, nem querendo naquele momento saber a vontade de Deus, mas Jesus passa e o chama e ele vai imediatamente. Assim é o chamado de um apóstolo, assim é o chamado de todos nós. É irresistível, de tal forma que nunca mais a vida de Levi foi a mesma. De tal forma, inclusive não só Levi, não só Paulo, mas Gideão, vários outros nomes na Bíblia, Maria, eles estavam numa vida normal, cotidiana, nem esperavam, mas Deus vem e o chama para uma grande obra. Assim é um chamado de um apóstolo, e eles não podem recusar, porque Deus os convence, Deus os capacita, e é isso que Paulo diz, eu sou chamado. Inclusive lá em Efésios, capítulo 4, 7, 12, 11 e 13, fala que Deus capacita os chamados. Ele colocou na igreja pastores, apóstolos, evangelistas, profetas, ele tem um propósito nisso, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos nos tornar semelhantes a Cristo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Paulo explica aos Efésios que quem deu esses dons foi o próprio Deus para a igreja. A igreja precisa dessa liderança para que ela seja amadurecida, fortalecida e edificada na rocha que é Cristo. Ele mesmo concedeu, como diz aqui ainda Efésios 4:11, é algo que vem de Deus. Não só os líderes, mas toda a igreja ela é chamada soberanamente. Todos nós não viemos a Cristo porque quisemos, mas é um chamado de Deus sobrenatural pelo Espírito Santo que nos convence, que nos chama, que transforma as nossas vidas. Se nós fôssemos escolher Cristo, escolher uma igreja, talvez nunca escolheríamos, mas foi Ele que nos escolheu e nos chamou e nos convenceu, por isso estamos aqui, por isso somos Igreja de Cristo, Ele é o único cabeça. Na confissão de fé da nossa igreja, né, que é um documento, um livro doutrinário baseado na Bíblia, fala sobre a igreja. A esta igreja, Cristo deu ministérios a todos nós, pelo Espírito Santo, pelo dom do Espírito. Quando Ele nos chama, Ele nos batiza e Ele dá dons para cada um de nós. Cristo também deu à sua igreja oráculos e as ordenanças, profecias, a Bíblia foi deixada por Deus para orientar a igreja. Para a incorporação e o aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo, por sua própria presença de Cristo e do Espírito Santo, segundo a sua promessa, os tornará eficientes para este fim. Então, nós vemos aqui que é uma ideia de Cristo. Como Cristo amava as suas ovelhas, como Ele pastoreava as suas ovelhas, Ele subiu aos céus e Ele deixou essa ordem para que a igreja continuasse, fosse pastoreada, e também essa ordem de evangelização para cumprir a missão de pregar o evangelho em todo o mundo. O Pai deu essa ordem a Cristo, Cristo deu essa ordem à igreja. O mesmo versículo ainda diz que Paulo era apóstolo,
servo de Deus, para quê? Para promover a fé, que é dos eleitos de Deus. Então, o objetivo de Paulo, o objetivo do chamado de Paulo era para promover a fé em cada cidade, naquela ilha, que eles ali estavam preocupados com aquela ilha. Então, Paulo sabia que o seu chamado era esse, era promover a fé naqueles locais que ainda não tinham o evangelho e fortalecer aquelas igrejas que eles abriram, como é o caso aqui da ilha. Dos eleitos de Deus, eleitos de Deus, nós somos chamados de eleitos de Deus. A igreja é chamada de eleita de Deus. Em 1 Pedro 5,2 é dito pelo apóstolo Pedro, aquelas igrejas da Ásia, aos líderes dela, pastoreai o rebanho de Deus. Então, quem são os eleitos de Deus? São esses, escolhidos, chamados, fazem parte do rebanho de Deus. Aqui mesmo em Tito, capítulo 2,14, é dito uma expressão sobre a igreja, sobre os eleitos, um povo exclusivamente seu. Nós somos um povo exclusivo, chamados por Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, a igreja é de Deus. Ela não pertence a homem nenhum, mas ela pertence a Deus. Para promover a fé, nós devemos promover a fé. Será que nós somos promovedores de fé? Será que a nossa vida, nossa igreja, a gente promove a fé para os nossos vizinhos, no nosso trabalho, na sociedade? O que é que as pessoas dizem de nós? Se a igreja presbiteriana do Catolé, fechasse as portas, o que os vizinhos diriam de nós? Graças a Deus, que alívio. Ou será que diriam, por que fizeram isso? Eles promoviam a fé, eles amavam a Deus, como era bom tê-los aqui por perto. Nós devemos ser promovedores da fé, que é dos eleitos de Deus. Os eleitos ainda, eles são os que creem no Evangelho, na revelação divina. Será que... Eu estava nesses dias pensando sobre o Evangelho, pensando na minha própria vida, em Cristo, nosso Salvador, nós pecadores, Deus nos chama, nos transforma, nos justifica, nos elege. Isso é o Evangelho, pela graça, de forma imerecida, nenhum de nós merece, mas é um amor incondicional. Isso é o Evangelho. E eu estava pensando, eu digo, nada há mais lindo no mundo do que isso. Do que o Evangelho, do que vidas sendo transformadas. Nada nessa terra você pode procurar. Não há nas universidades teoria, não há nos livros de toda a terra nada mais lindo do que a história de amor de Deus por pecadores, que é a sua igreja. Isso deve nos encher o coração de esperança, e é uma esperança que vai para a vida eterna, como ele diz aqui. Não é só nessa vida, é algo que vai para a vida eterna. Quando ele diz, esperamos o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança, versículo 2, da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então a igreja também, ela tem que ter, foi dado a ela o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então se espera de uma igreja saudável que ela conheça a verdade de Deus, que ela conheça as Escrituras e que ela seja defensora da verdade nesse mundo de mentiras, nesse mundo de relativismos. Há uma verdade. Se espera que cada crente ame a verdade, que é a palavra de Deus, viva a verdade, fale a verdade uns com os outros. De tal forma que também é esperado de cada crente uma vida piedosa, uma vida de santidade,
de obediência, de entrega, de renúncia. Cristo espera isso de cada um de nós, uma vida de piedade. Esperamos encontrar na igreja a verdade e também pessoas piedosas, é o que Paulo diz. Segundo a piedade, o Deus que não pode mentir. Quem falou isso sobre a sua igreja? Deus não mente. Nós podemos confiar que Deus não mente. Às vezes tem pessoas que dizem, mas se depois da morte for tudo diferente, se depois da morte não houver salvação, se Deus não for como a gente espera que Ele é, a Bíblia diz que Ele é exatamente como Ele se revelou. Todo-poderoso, verdadeiro, confiável. Não há o que temer. Deus se revelou. Nós conhecemos tudo o que conhecemos da verdade de Deus, por causa da revelação que Ele fez. Ele se revelou. Ele se deu a conhecer e nós podemos colocar toda a nossa fé, que é verdade. É verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, esse Deus que não pode mentir, Ele prometeu antes dos tempos eternos, quer dizer, desde a eternidade passada, antes da criação, antes dele criar a igreja, antes dele criar o mundo, ele prometeu, ele tinha planos, e ele não pode mentir. E ele cumprirá todos os seus propósitos para esse mundo e para sua igreja. Na esperança da vida eterna, significa as bênçãos asseguradas por Cristo, elas serão nossas para sempre. Para sempre. O que Cristo prometeu, o que nós temos por meio de Cristo é nosso. Ninguém toca, Ele guarda para nós nos céus e nós receberemos nossa herança, a vida eterna. Deus que não pode mentir, prometeu. Verso 3. Verso 3 tem uma palavra que eu quero destacar, que diz assim, que Ele manifestou. Tudo que nós conhecemos de Deus, de Cristo, da igreja, foi porque Deus manifestou a pecadores transformados e remidos. Ele se deu a conhecer. Por isso que nós sabemos e conhecemos, como diz o verso 3, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandamento de Deus, nosso Salvador. Essa expressão, nosso Salvador, o apóstolo Paulo vai falar várias vezes nessa carta, nosso Salvador. Nós temos um Salvador. Ele não nos deixou perdidos, mas Ele veio nos buscar. Ele enviou seu Filho para nos resgatar. Nós temos um Salvador. A igreja tem um Salvador. Nosso Salvador. O mandato de Deus, nosso Salvador. Verso 4 fala sobre Tito. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, mais uma vez, nosso Salvador. Então, quem foi Tito? Um jovem pastor, ele era um cristão gentio, não era judeu, provavelmente convertido pelo ministério do apóstolo Paulo, pelo que dá a entender. Provavelmente ele acompanhou Paulo na segunda e terceira viagens missionárias. Então era um homem corajoso, fiel, enfrentou lutas nessas viagens, não desistiu. Então era um crente fiel. Foi levado a Jerusalém em certa ocasião e Paulo não permite que ele seja circuncidado, porque ele era gentio. Paulo disse, nem por um instante se submeta a isso, porque se eles permitissem a circuncisão, aí abriria a porta para que se exigisse de todos os outros gentios que seguissem os rituais judaicos. E Paulo disse, não, nem por um instante, Tito, se submeta a isso. Tito era um companheiro confiável, com quem Paulo podia contar em situações delicadas, como era em Corinto. Foi representante de Paulo na ilha de Creta e na província da Dalmácia. Essa também significa, não é, filho. Quando Paulo chama de filho, não era filho biológico, era
filho na fé, provavelmente, aquele que cresceu sob os cuidados de Paulo no sentido espiritual e ministerial, discipulado por Paulo. E a palavra filho tem um significado interessante, que significa eu o gerei. É como se Paulo estivesse dizendo, eu discipulei, eu ensinei para ele, é meu filho. Também significa você é muitíssimo querido, Tito. Meu filho, muitíssimo querido. Vamos seguir, vamos deixar essa saudação e eu vou seguir alguns versículos, comentando algumas coisas importantes que aquela igreja deveria ter e que nós também devemos ter ainda hoje em todas as nossas igrejas, em toda a terra, todas as igrejas cristãs. Então, vamos dar uma olhadinha assim rápida sobre esses 3 capítulos. Versos 5 a 9, ainda do primeiro capítulo, nós vemos aí o objetivo da carta, que era pôr em ordem as coisas restantes da igreja. Então, Paulo ele explica, não é, que na ilha de Creta estava ali necessitando de ordens. Bem como em cada cidade, não só em Creta, as igrejas precisavam de ordem. Então, isso é uma lição para nós. Cada igreja precisa ter ordens. E ele diz aqui que cada igreja deveria ter presbíteros, pastores, líderes. A aula de hoje de manhã, na EBD, no capítulo 5, foi todinha sobre isso. Sobre os presbíteros, pastores, homens que não deveriam ser gananciosos, não deveriam fazer por constrangimento, mas de livre vontade. Homens que cuidavam, tinham atenção, superintendentes do rebanho, que olhava para a igreja, não de forma coletiva, mas conhecia a história, a vida de cada um. Então, Paulo estava dizendo, uma igreja saudável precisa de líderes, de presbíteros atenciosos, que tenham uma boa doutrina, para que os irmãos cresçam, para que os irmãos conheçam, sejam ensinados e amadureçam na fé. Presbíteros. Versos 6 a 8, ele diz características desses presbíteros, que servem para todo o povo de Deus também. Eles deveriam ser irrepreensíveis, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, não são insubordinados. É indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Paulo diz, para que uma igreja seja saudável, os líderes devem ser assim, piedosos. Por isso que nós devemos orar. Hoje de manhã oraram aqui. Pastor Érico pediu para Gledson orar pelos pastores, orar pelos líderes. Foi tão gostoso, foi tão bom. A gente precisa ter uma liderança saudável. Os novos que Deus está chamando, Deus está chamando certamente pessoas aqui. Precisam pensar nisso, para que nós sejamos igreja saudável. É preciso uma liderança, seminaristas, presbíteros, diáconos, que sejam assim, piedosos. E no verso 9, tem uma característica muito importante. Alguém apegado à doutrina, segundo a doutrina, apegado à palavra, de modo que tenha poder para exortar, para ensinar, para convencer os que o contradizem. Então, os líderes, eles tinham que conhecer a doutrina, a boa doutrina, ensinar, exortar e saber convencer as pessoas que
não concordavam. Porque não é fácil você ensinar e as pessoas discordarem e as pessoas não quererem aquele ensino e você ter a paciência de ensinar de novo, de chamar, de mais uma vez, pela segunda vez, terceira, quarta, exortar. Então tem que ser líderes, presbíteros, cheios do Espírito Santo, pacientes, pessoas que não ficam com raiva com muita facilidade. Porque senão, se for uma pessoa impaciente, ela não aguenta os irmãos, não. Ela bota a igreja bota os irmãos para fora. Uma vez eu fiz isso na minha vida, eu nunca esqueço. Teve uma irmã que me deu tanto trabalho que eu apontei a porta da igreja. Eu digo, se a senhora quiser sair, misericórdia, nunca mais eu quero fazer isso. Mas eu fiz isso uma vez. Pensa numa irmã, pensa numa ovelhinha difícil que tirou minha paciência. Eu disse, a porta da igreja está aberta. Quem é que está segurando a senhora aqui? Mas também eu não disse assim não, foi só um exagero meu agora, né? Mas Simone sabe dessa história, misericórdia. Então, se a gente não tiver paciência, a gente estraga o rebanho todo. Porque todo mundo tem problema, todas as ovelhas precisam ser pastoreadas, e a gente tem que ter o dom, não é? A graça que Deus dá para pastorear o rebanho de Deus. Bem, vamos adiante. Eu já me arrependi desse pecado, graças a Deus, né? Graças a Deus. E a irmã também continuou na igreja, graças a Deus. Inclusive, ela já faleceu alguns anos atrás, querida irmã, e a gente continuou amigo, e foi uma amizade abençoada até o fim, mas foi difícil esse momento. Eu pedi perdão a ela pediu perdão a mim, pediu perdão até à igreja, porque ela estava causando muito problema na igreja. Depois ela se arrependeu, pediu perdão a mim até à igreja. Eu digo, amém, Jesus, graças a Deus. Então, versos 11 a 13, nós vemos aí que a igreja saudável, ela não pode tolerar o falso ensino, as heresias. Meus irmãos, a heresia é uma coisa tão prejudicial a uma igreja que é como se fosse, digamos assim, um câncer. Existem vários tipos de heresias, não é? Vários tipos de heresias. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que dizia, olha, minha igreja é difícil. Tem tanta coisa, era uma igreja pentecostal. Tem tanta coisa errada. E eu até estava falando lá e preocupado, porque eram vários problemas ali na igreja e a pessoa estava preocupada. E existem heresias voltadas ao pentecostalismo, existem outras heresias voltadas ao gnosticismo dentro da própria igreja. Existem radicalismos, né? Pessoas que são muito apegadas à lei, legalistas, que parecem ser mais crentes do que todos, mas é fragilidade, falta de doutrina saudável. Parece que é o melhor crente de todos, fala de todos, mas é imaturidade, falta de conhecimento de doutrina saudável. Existem vários tipos de heresias prejudiciais. Então, Paulo chega ao ponto de dizer aqui, o cuidado com a sã doutrina na igreja, ele chega ao ponto de dizer que era necessário fazer calar, ensinando o que não deve. Esses falsos mestres estavam ensinando o que não deve e precisavam ser calados, para que sejam sadios na fé. Então, Paulo, com toda moderação apostólica, ele sabia repreender essas pessoas, de tal forma que o objetivo não era destruí-las, mas era para que elas se arrependessem e se tornassem sadias na fé. Esse é o problema, é que às vezes a gente não sabe fazer isso. A gente quer logo
saia, se afaste, não é seu lugar. Não, Paulo disse que o objetivo era exortar para que eles amadurecessem, para que eles se tornassem firmes na fé. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, seção 4, fala sobre alguns tipos de igrejas, que nós podemos nos enquadrar em alguma delas. E as igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras. Veja essa definição da nossa confissão. Segundo a confissão, existem igrejas mais ou menos puras. Eu fiquei pensando, eu digo, será que a nossa igreja é uma igreja pura? Mais pura ou menos pura? Depende da doutrina, depende da fidelidade, depende se é um povo comprometido com a palavra, um povo santo. Deus quer que sejamos uma igreja santa, pura. Mas será que nós somos? Segundo a doutrina do Evangelho que se mede, por elas ensinada e abraçada. Também se mede pelas ordenanças administradas. Será que nós estamos cumprindo as ordenanças, a Santa Ceia, o batismo da forma correta? Então nós somos uma igreja pura. E também sobre o culto público, celebrando nelas com mais ou menos pureza. Ele fala aqui sobre o culto. Será que nosso culto tem sido agradável a Deus? Será que nós temos um culto onde realmente a gente está ali do início ao fim? Seja na primeira oração, você está ali se quebrantando, adorando a Deus, lembrando da palavra, lembrando de Cristo. Na hora dos louvores, você está ali se quebrantando, adorando. Você veio para o culto e está participando ativamente. Na hora da palavra, você dá ouvidos, você crê, você pratica, você passa a semana pensando no que ouviu, e ali você vai sendo purificado e santificado. Nós podemos ter um culto mais ou menos puro nesse sentido. Pode ser que a gente venha para o culto, mas a gente venha desatento, a gente venha para o culto, mas saiu ali pelas portas, esqueceu de tudo, só foi um ritual. Nós temos que ter esse cuidado. Na seção 5 da mesma confissão, as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e a erro. Veja, a igreja mais santa, mais pura, mais fiel ainda está sujeita a erro. A gente vê isso na igreja primitiva, uma igreja tão santa, tão cheia do Espírito Santo, mas havia problemas, havia heresias, havia dificuldades. Então a igreja mais santa, por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos e pecadores, e por isso que temos que ter paciência uns com os outros, misericórdia, perdão. Todos nós somos doentes e estamos sendo restaurados por Cristo Jesus. E alguns se têm degenerado tanto que deixam de ser igrejas de Cristo, tornando-se sinagogas de Satanás. Não obstante, sempre haverá uma igreja na terra para cultuar a Deus em consonância com a sua vontade. Ou seja, apesar de tantas igrejas, de tantas formas, né, a gente tem hora que a gente vê falar de alguns evangélicos que dá até vergonha. Meu Deus, essa igreja está muito longe da palavra. Mas sempre há um remanescente, sempre há os fiéis, verdadeiros, porque é Deus que sustenta a sua igreja. Capítulo 2, vamos agora para o capítulo 2. Fala como deveriam ser as pessoas da igreja. No verso 1, fala... Antes de dizer sobre as pessoas, fala sobre Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo está dizendo, você, Tito, é diferente dos falsos mestres. Você fale como convém à sã doutrina.
ninguém te rejeite, fala com autoridade. Fala aquilo que Cristo ensinou, Tito. Fale como convém a sã doutrina. Em contrapartida com os falsos mestres. A partir daí, Paulo começa a falar como deveriam ser os homens idosos da igreja. Como devem ser os homens da igreja? Os idosos, mas serve para todos os homens da igreja. Ele diz aqui que os homens idosos devem ser sóbrios, reverentes, temperantes, fiéis, sadios no amor e na paciência. Versículo 2, Tito 2:2. Eu fiquei pensando aqui, né? Já que hoje é o dia dos avós, eu fiquei pensando que essa palavra dá muito certo para isso. Então, o que é que Deus espera dos avós? Eu peguei aqui um trechinho do livro Homens Aconselhando Homens, de John Street, na página 368, uma fala para os avós. Talvez você já tenha visto o adesivo que diz: se eu soubesse que ter netos seria tão divertido, eu teria começado por eles. Eu fiquei com vontade de ser avô, Simone. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Quanta alegria há em poder ver esses pequenos nascer e crescer. Ser avô é maravilhoso, de verdade. No entanto, junto com as idas à sorveteria e ao estádio, vêm as oportunidades para influenciar de forma poderosa os netos, amados e preciosos, encorajando-os a conhecer e honrar a Deus com à medida que crescem rumo à idade adulta. Então, ele está dizendo aqui que é maravilhoso ser avô. Tem os privilégios, tem as brincadeiras, tem as alegrias, mas cada avô deve lembrar que deve influenciar seus netos pela palavra, pelo exemplo, pelo amor à Bíblia. Cada avô deve ter esse interesse. E não fala agora das mulheres, né? Mas vamos para as mulheres. Fala agora sobre as mulheres idosas, as avós, as vovós, né? As avós. Elas devem ser reverentes, vovós reverentes, ensinar boas coisas na igreja. As vovós devem ensinar boas coisas, não caluniar, nem beber muito vinho. São assim que Deus espera com as vovós da igreja. Eu fiquei me lembrando, né, da minha mãe, que é a avó. Eu acho tão bonito. Ela conversa com meus filhos sobre a palavra, dá tanta palavra de incentivo, de testemunho, ora com eles, conversa, gasta tempo ali ensinando a palavra de Deus. Todos os netos, não só meus filhos, mas os outros netos, ela tem cuidado, ela faz cada coisa que vocês não imaginam, como vó. Ela chega ao ponto de dar presente com antecedência. 3 meses antes ela já está dando presente. Olha, para eu ficar livre do presente. Tome. Então, não esquece da palavra também. Esse capítulo 2 fala sobre as jovens da igreja. Como é que Deus quer que as jovens sejam? É diferente das jovens do mundo. As jovens da igreja são diferentes. Não porque elas são melhores do que as outras, mas porque elas foram alcançadas pelo Evangelho, por Cristo. E depois que elas são alcançadas, nunca mais a vida delas será a mesma. As jovens da igreja devem ser discretas, puras, domésticas, que cuidem das coisas de casa. Não significa que os homens também não possam ajudar, não possam fazer coisas domésticas. Podem também e devem, mas aqui ele está falando para as jovens da igreja. Jovens mulheres, casadas inclusive,
sejam boas donas de casa, amem seus maridos e filhos. Versos 4 e 5 do capítulo 2. Aos jovens, os jovens devem ser sóbrios, né? Hoje o dia do adolescente aí, presbiteriano, os jovens devem ser sóbrios, fazer boas obras e manter a sã doutrina. Então, adolescentes e jovens já têm idade de conhecer a Bíblia. Vocês já podem estudar sozinhos, vocês já podem conhecer, pegar um livro da Bíblia e tirar doutrina e tirar ensinamento. Vocês têm capacidade já intelectual e espiritual que Deus dá de compreender, de saber o que é certo, o que é errado, de conhecer a boa doutrina. Se vocês quiserem, tem muita coisa que aprender sobre a boa doutrina. Eu acho que um jovem de 11, 12 anos já pode fazer isso. O pastor Érico, hoje de manhã, citou a congregação nossa de Cabaceiras, que ele esteve lá ontem à noite, dando a Santa Ceia. E o presbítero Adilson, preocupado nessa época de pandemia, com os irmãos, como era que estava a igreja, como era que estavam os jovens. Adilson disse que se alegrou muito quando viu uma jovem da igreja, de 11 anos, ela no Instagram, usando o Instagram para pregar a palavra de Deus. A menina da igreja, acho que 11 anos. Veja que um jovem tem capacidade de buscar a Deus, de amar, de conhecer a doutrina saudável, para que não se engane com as outras coisas que a gente vê por aí. Ele fala ainda para os servos. Os servos devem ser obedientes e respeitar-se os mestres. Verso 12, ainda do capítulo 2, fala que a graça de Deus nos educa. Quando a gente chega na igreja, a gente vai tendo a vida transformada, educada, pela graça, pelo evangelho, pelo que a gente escuta, cada pregação, cada discipulado, cada conselho, cada irmão que nos serve de exemplo, a vida dos outros nos serve de exemplo. Então a graça de Deus, que é um favor imerecido, vai nos transformando através do corpo de Cristo. A graça nos educa. A igreja educa pecadores, como nós. Verso 14 fala que a igreja deve ser zelosa de boas obras. Deus espera de nós que nós tenhamos boas obras. Cada um dos crentes deve amar o próximo, lembrar da pessoa necessitada. Fazer boas obras não salva, mas Cristo espera da sua igreja que possamos fazer grandes obras e boas obras sociais e boas obras no sentido geral. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, quero destacar apenas 2 versículos. O 5 e o 8. Quando Paulo, ele ainda vai falando aí sobre o lavar regenerador do Espírito Santo, no verso 5. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, não há salvação senão por Cristo, senão na igreja de Cristo. É esse lavar. Ninguém é igreja se não for lavado os pecados. Nossos pecados podem ser grandes, nós podemos estar sujos, mas quando Cristo nos chama, Ele nos lava e Ele nos torna igreja. Deve haver arrependimento e fé. Aí nós nos tornamos igreja lavada e remida por Cristo, que nos salvou. Porque Ele manifestou em cada um de nós a sua benignidade. Ele é o nosso Salvador. Repete mais uma vez, nosso Salvador. E o seu amor para com todos nós nos regenerou. Nós que éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, nós éramos assim, mas o Espírito Santo apagou, nos lavou e nos tornou, nos fez igreja de Cristo. E o último versículo, versículo 8,
que fala sobre as boas obras, mais uma vez. Fiel é a palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. E assim, Paulo termina a sua pequena carta, mas riquíssima, trazendo as suas saudações finais, a bênção. Ele fala sobre a graça, sobre a paz, várias vezes repete a graça, que era o que Tito precisava, a graça para fazer tudo aquilo, a graça para o perdão dos seus pecados. E a igreja não é igreja sem graça. Se não fosse a graça, nenhum de nós poderia estar aqui. É um favor imerecido que nos chamou, que nos lavou, perdoou nossos pecados e somos igreja pela graça. Vamos fazer uma oração. Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez igreja, perdoou nossos pecados. Obrigado por uma igreja que nos acolhe, que nos recebe, que nos ensina a sã doutrina. Faz de nós uma igreja sã, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que ama a Tua palavra, que vive os homens, as mulheres, os jovens, até mesmo as crianças, Senhor. Tua palavra não esquece das crianças. Abençoa nossas crianças também. Abençoa os adolescentes, que possamos ter sede e fome da sã doutrina, porque a falsa doutrina é perigosa. É perigosa. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.